Boa noite, gente. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Em toda essa situação que tem acontecido, né, com a pandemia, muitas pessoas na quaresma, muitas não na quaresma, a vida, né, segue, mas muitas pessoas realmente ficaram em casa e perderam contato com muitas pessoas longe da família, e só tinham contato com pessoas do trabalho e acabaram perdendo até isso. Então, nesse período se agrava algumas coisas, deixam as pessoas mais sensíveis, fazem elas pensarem mais a respeito de muitas coisas e também levam a um pensamento, tipo assim, a cabeça meio que vazia. E eu acho um perigo deixar a cabeça muito vazia. E uma coisa que eu tenho percebido em várias pessoas, vários posts e tudo mais, é que muitas coisas têm se aumentado assim no ser humano. Por exemplo, a ira, por conta das diferenças de opiniões, é, os posts assim um pouco mais agressivos, um xingando o outro por conta se um tá ficando em casa, o outro não tá. E também eu acredito que muitas pessoas sentindo uma grande falta de paz e também muito medo. O medo toma conta das pessoas em várias situações, porque tudo aquilo que é incerto causa medo. Então, não saber o que vai acontecer amanhã traz medo, não saber quantas pessoas vão morrer amanhã traz medo, e assim por diante. E o que eu queria falar é justamente isso: como viver sem medo. Foi uma coisa que eu experimentei depois que eu conheci a Jesus. Não foi, eu sempre tive uma relação com Deus, diretamente com Deus, assim, sempre orei, sempre fui muito, sempre acreditei em Deus, mas eu não conhecia Jesus porque eu não lia a Bíblia. Então, depois que eu conheci a Jesus, muitas coisas mudaram na minha vida e uma delas é o medo, a paz, que eu não sei explicar, mas o Espírito Santo transforma o nosso coração. E a gente pode desfrutar a paz mesmo em meio dessas tribulações todas que acontecem no mundo. Ai, meu Deus, tá caindo meu celular. Então, eu queria ler, eu orei, pedi para Deus me mostrar um texto que eu pudesse trazer para que trouxesse um pouco de tranquilidade. Porém, o primeiro texto que me deu, que me veio aqui é em relação à paz, e isso não é aleatório, tá? Eu orei, mas eu fui, né, no final da nossa Bíblia de estudo, tem um índice das palavras, e eu fui pela paz para ver alguns versículos. E aí, o versículo 34 de Mateus, capítulo 10, na verdade eu vou ler do 33. 32. Do 32 ao 36. Mateus 10, 32 ao 36. Assim diz Jesus, né? Tá caindo meu celular, hein? Cadê? É aqui mesmo. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, só para resumir aqui, Jesus está falando que quem confessar a Ele, que crê em Jesus aqui, Ele também confessará o seu nome para Deus, para o Pai. E quem negar Ele aqui, Ele também o negará para o Pai, né? Ficou bem claro isso, eu acho. Não pensem, e isso me surpreendeu, eu já tinha lido esse texto, mas eu não tinha pensado nisso agora, né? Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fica contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Isso é muito importante, porque pode parecer de primeiro momento que a pessoa que lê isso vai falar: nossa, então quando eu acredito em Jesus e eu entrego minha vida a Jesus, eu tenho que comprar briga com a minha família toda? Não, não é isso. A gente tem que amar todos, né? Inclusive, um dos mandamentos é respeitar, né? Pai e mãe, honrar, não é nem respeitar, é honrar pai e mãe. Mas aqui o sentido a gente tem que colocar a nossa vida com Deus acima de todas as coisas. Então, por exemplo, se você vive num ambiente onde o desrespeito a Deus é muito forte, você tem que ir contra isso. Você tem que ser a diferença nesse lugar. Você não pode ser deixado levar pelos pensamentos de outras pessoas
e que isso interfira no seu relacionamento com Deus. Nós temos que ser sal e luz no mundo e não nos misturar ali, sermos como as pessoas que não creem. É isso que está querendo dizer aqui. E eu acho muito interessante quando diz: quem acha a sua vida a perderá. Quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Ou seja, a vida, desfrutar a vida em abundância, a vida com paz, a vida mesmo, viver, literalmente viver, se dá quando a gente realmente entrega a nossa vida a Jesus. E aqui ele diz que se você perde a sua vida física e você morre para a carne e nasce novamente através de Jesus, você ganha uma nova vida. Isso é um novo nascimento, né? Que se dá pelo batismo. Continuando, lá em Lucas 2, aí vem falando assim, de repente uma grande multidão, Lucas 2, versículo 3. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Tudo vem de Deus, gente, tudo. E a paz na terra também quem concede é Deus. E a gente tem que estar sempre louvando a Deus e orando e pedindo por isso. E esse favor é um favor imerecido. É um favor que a gente não merece. Nada é merecimento, tudo é fé. A gente tem que entender isso, ficar muito claro. Que muita gente também tem receio de se voltar para Deus e orar, ou ir numa igreja, ou buscar Deus com todo o coração, porque acha que a vida tá impura. Tipo, eu não sou digna de andar com Deus porque eu não tô andando certinho. Gente, Jesus veio para os doentes. Quando eu comecei na igreja, vocês não estão entendendo a vida que eu levava. Jesus vai te modificando aos poucos. Você não tem que estar perfeito para ir. Pelo contrário, você nunca vai estar perfeito para ir. O negócio é ir. Se entrega para Deus, que Ele dá um jeito, Ele mistura tudo, Ele pega os buraquinhos que estão escondidos na sua vida, Ele abre, Ele limpa lá a sujeira, renova, transforma, dá outra cara, dá outro cheiro, dá outra cor. É isso que Jesus faz na nossa vida. Aí vem Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que a gente pode ter paz com Deus? Quando a gente é justificado pela fé. Pela fé. Quando a gente crê em Jesus, a gente nasce de novo, né? E é nos permitido ser liberto do pecado. A gente era escravo do pecado e agora a gente não vai mais ser escravo do pecado. E a gente pode experimentar paz com Deus, porque Deus enviou o seu Filho. Gente, qualquer um que tem filho, eu não tenho, mas eu consigo imaginar que qualquer um que tem filho adoraria com que qualquer pessoa tratasse bem o seu filho, amasse o seu filho. E é a mesma coisa com Deus. Deus enviou o seu filho para morrer por nós e ele espera que a gente creia nisso. Ele espera que a gente valorize, porque ele deu a vida do filho dele, sangrou, sofreu, trouxe toda essa palavra maravilhosa, esse ensino, sabe? Foi crucificado, que era uma morte totalmente humilhante. E aí a gente simplesmente olha e fala, não é nada isso, que Jesus o quê? Sabe? É um pai que não tem como. Se alguém for na sua casa e destratar o seu filho, eu duvido que você vai respeitar essa pessoa e que você vai querer essa pessoa perto de você. Então a gente tem que honrar o que Jesus fez por nós, sabe? Isso se a gente quer experimentar essa paz com Deus, né? E o último, Romanos, capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, é vida. E a paz... Oh, meu Deus, peraí. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Porque nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então ele está dizendo assim, a mentalidade da nossa carne, né, o nosso corpo pede coisas, sente fome, tem desejos, tem pensamentos e tudo mais. A nossa mentalidade da carne, ela é pecaminosa, ela nos leva para a morte.
Mas quando a gente adquire uma nova vida em Cristo, quando a gente nasce de novo em Cristo, quem toma conta da nossa vida, porque a partir do batismo, quando a gente crê, pelo batismo na fé, eu tô dizendo, não é só ir lá batizar nas águas e pronto, tá tudo certo, não. Quando você realmente crê, quando o batismo acontece dentro do seu coração, o Espírito Santo vem sobre você e guia a sua vida. E aqui tá falando que a mentalidade do Espírito, que é quando você está em comunhão com Deus, em constante oração, em busca da palavra com o coração realmente desejoso de mudar, eu quero ser uma nova pessoa, me guia. O Espírito é vida e paz. Vida e paz. Entendam então que vários textos aqui dizem que quando a gente vive sem Deus, sem Jesus, a gente não tem vida. A gente sobrevive, mas isso não é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque a nossa carne, o mundo, gente, vai totalmente contra os princípios de Deus, totalmente contra, tanto que quando você se converte, praticamente você anda na contramão, você faz coisas que, você deixa de fazer coisas que todo mundo faz, e essa é a graça do negócio, falar bem a verdade, mas enfim, a nossa carne, então, é inimiga de Deus porque ela vai contra o que Deus espera da nossa vida. Preservar o nosso corpo, né? Honrar pai e mãe. Não se embebedar, sabe? Não desrespeitar as pessoas. Não ofender as pessoas. Não chamar seu irmão de racá. Não chamar seu irmão de lerdo, de tonto, de burro, sabe? Não gritar com as pessoas no serviço. Não trair, não mentir, não cobiçar, não invejar, várias coisas que a nossa carne nos leva para a morte e nos afasta de Deus. E isso é só porque Deus pede? Não, gente, isso mata nós, isso acaba com o nosso ser, sabe? A ansiedade, o medo, a angústia, ela vem por falta de Deus também na nossa vida, porque a gente está distante daquilo que Deus quer, a gente está distante da nossa essência. Pensa, é o seu Criador, é a sua essência, e você tá longe dele. Como que você vai ter vida longe daquele que é vida? Sabe? Ele te deu a vida, ele criou você, não tem ninguém melhor para guiar a sua vida do que aquele que sabe todas as coisas. E aí quando a gente se afasta dele, a gente anda pelos nossos próprios caminhos. E a nossa carne é morte, ela leva para a morte. E esses caminhos vão levando a gente para um lugar onde é escuro, onde traz cada vez mais aflição. Parece que a gente está andando num trilho que não é nosso. E a gente começa a ficar angustiado. A gente começa a pensar assim, parece que tá tudo errado na minha vida. Eu não me localizo. Nada que eu faço eu gosto. Eu não tenho propósito. Eu me sinto incapaz. Eu olho pra mim e eu não consigo ver nada de bom em mim. Eu fico com ansiedade, eu sinto medo de tudo. Eu tenho medo de sair pra rua, eu tenho medo de perder alguém. Tudo é medo, porque você não conhece o que diz nas Escrituras. Quando você experimenta a vontade de Deus na sua vida, quando você é guiado realmente pelo Espírito, algo acontece dentro de você. Gente, eu falo por experiência própria. Eu não tô falando porque eu li em algum lugar. Por isso que eu falo que a gente tem que caminhar com Deus pelas próprias pernas, né? Nós temos que ter nossas próprias experiências com Deus. Porque se a gente se apegar aos testemunhos das outras pessoas, não faz sentido. Óbvio, no começo a gente tem sim que ouvir testemunhos para nos fortalecer, mas você tem que ter os seus próprios testemunhos, porque nada nos fortalece mais em Deus do que nós termos as experiências com Deus. E aí quando você começa a experimentar e quando você conhece quem Deus realmente é, você perde o medo. Você não tem medo das coisas. Não é um medo que é necessário pra gente viver, né? O medo de cair de um prédio, por exemplo. Não, você tem que ter medo nesse sentido. Mas eu falo medo de coisas em que Deus trabalha no nosso coração e diz, não temas. Jesus disse, não temas. Quando Jesus está lá no barco com os discípulos, começa aquela tempestade. Eles falam, mestre, não te importas com que a gente morra? E Jesus diz, por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Jesus está no seu barco. Jesus está contigo, sabe? Ele te dá vida eterna. A gente está se preocupando com uma vida que aqui vai perecer e que não tem jeito, nós vamos morrer. Cedo ou tarde nós vamos morrer. Mas o que acontece com o seu espírito? E o que você fez durante a vida? Você pode ter vida eterna em Deus. E é isso que Jesus ensina pra gente. A vida eterna em Deus. Nós podemos ter vida. E aí muitas pessoas podem pensar, então eu vou fazer tudo errado durante a vida e antes de eu morrer eu me arrependo? Tudo bem, isso é um pensamento muito tosco, mas muitas pessoas pensam dessa forma. Mas quando você caminha com Deus durante toda a sua vida, gente, sério, é uma paz inexplicável. É uma paz que eu desejo para todas as pessoas, todas. Não existe uma pessoa no mundo que eu não desejaria
essa paz. Porque se todo mundo sentisse essa paz que a gente sente em Jesus, o mundo ia ser completamente diferente. Não ia ter pessoas querendo fazer o mal umas às outras. Não ia haver falta de perdão, sabe? As pessoas iam só se ajudar, orar umas pelas outras. Não tem nada mais prazeroso do que cuidar de alguém em oração, do que crer de que Deus pode todas as coisas. Você saber que Deus está cuidando de você, não só quando tudo vai bem, quando as coisas também estão bagunçadas, entende? Deus é Deus em todas as situações. Deus é Deus em todos os momentos. E é inexplicável a experiência que você pode ter com Jesus e desfrutar da paz e essa vida em abundância. E Ele, simplesmente por graça, a única coisa que você precisa é crer. Você crê que Jesus deu a vida por você? Você crê que Ele possibilitou que você tenha vida eterna, que por amor, Ele sentiu todas as dores do pecado do mundo inteiro. Tudo aquilo que você fez de errado na vida recaiu sobre Ele. Ele sentiu na pele dele a dor e o distanciamento de Deus de uma vez só, pela sua vida, pela vida da sua família, por mim, por todos nós, por amor. E a única coisa que Ele espera é que a gente também ame a Ele e aos filhos dele, que são todas as pessoas, todos somos criação de Deus. Então é isso que Ele espera de nós. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, que você não tenha mais medo, que você desfrute dessa paz em Deus. Eu oro de coração para que a pessoa que estiver vendo esse vídeo seja abençoadíssima por Deus e que o Espírito Santo guie a sua vida conforme a vontade dele, para que você experimente também e tenha seus próprios testemunhos. Amém?